de alguém. A verdade não parou de pé, já está deitada. Foi a óbito, já está deitada. Foi a óbito. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Eu me chamo Mariana Serrano, eu sou uma das fundadoras de um coletivo que chama Rede Feminista de Juristas. E eu acho que é por causa desse coletivo que eu tô aqui. Eu conheci, né, uma amiga da Marcela numa reunião desse coletivo. E pensar a justiça, para mim, não tem como distanciar desse trabalho que a gente faz. Então, eu queria apresentar ele primeiro. A Rede Feminista de Juristas é um coletivo composto por mulheres cisgênero e transgênero e homens transgênero e pessoas de gênero não binário. E somos um coletivo de pessoas, majoritariamente gente dentro do direito, mas também tem pessoas que são em áreas correlatas, tipo psicologia, sociologia, antropologia, né? A gente faz isso através de algumas frentes, e a frente que eu tomo conta é a frente dos atendimentos. Então, eu faço muito atendimento a pessoas que são sobreviventes de situações de violência. Eu gosto de usar o termo sobrevivente porque eu acho que é importante também tirar as pessoas, às vezes, do lugar da vítima. Obviamente, não no sentido de culpabilizar a pessoa pelo que ela sofreu, mas no sentido de superar, né, a situação de vitimização que aconteceu. Porque a ideia é tentar instrumentalizar o direito para isso, né? Eu tinha pensado várias coisas aqui para falar diante desse tema. Às vezes é até um tema um pouco ingrato falar em justiça agora, né? Não tem como pensar em justiça sem pensar na Preta, não tem como pensar em justiça sem pensar na Marielle, no Anderson, não tem como pensar em justiça sem pensar em tantas Luana Barbosa, enfim, tantas pessoas para quem a justiça não chegou, né? Quando a gente pensa em justiça, a primeira figura que vem, né, na imagem, quando a palavra justiça vem, é composta de uma mulher segurando uma balança e ela está vendada. E essa balança está ali num equilíbrio, né? Nenhum dos lados da balança está pesando mais. E isso representa o que se busca, né? O real significado da palavra justiça, né? Uma pessoa que não está enxergando características, é uma pessoa que está ali ignorando privilégios, ignorando origens, ignorando condições, para trazer um meio termo entre as situações. É quase como um mundo ideal em que a gente vive num lugar morno, né, a justiça. A ideia é essa, é uma grande mediação das coisas e das diferenças. O problema disso é que é muito difícil a gente trabalhar, principalmente vindo dentro do direito, com um conceito de morno, de ideal, e acreditar que existe algo que ignore, que existe qualquer tipo de poder ou de estrutura que ignore essas características das pessoas, que exista de fato imparcialidade. Isso não existe, não tem como tirar certas características das pessoas. Outra forma que a gente pensa na justiça é numa situação mais comum, e aí saindo um pouco das imagens, né? É quando você tem um problema ou você discorda de alguém e a pessoa vai falar, vai procurar os seus direitos na justiça, né? O que representa isso? Representa uma entidade que vai resolver as questões, os problemas, que vai mediar esses conflitos, que vai pegar essa ponderação, esse meio termo entre dois lados de uma história e vai achar uma solução para isso, né? Vai dizer quem que estava certo, quem que estava errado. O problema disso é que isso existe porque o direito fala que existe, né? Ninguém vai... Todo mundo tem direito de chegar no Poder Judiciário e falar, olha, eu tenho um problema, você, juiz, tem que resolver isso para mim. Teoricamente, a lei diz isso, né? E a lei, ela tá aí tanto para descrever quais condutas a gente tem que ter na sociedade, como para informar como é que a gente faz caso essas condutas não aconteçam do jeito que a lei tá prevendo, né? Para solucionar esses conflitos que venham disso. E aí a gente busca a justiça por causa disso, porque existe na lei, porque existe
para a gente, é o instrumento que está à disposição no Estado que a gente tem atualmente, né? O problema é que a partir desse ponto, então, partindo, né, desse dado de que a gente vai atrás da justiça por causa da existência de uma lei, por causa da existência de um sistema que prevê isso, a gente tem que pensar quem que é o sujeito desse direito. Quando a lei fala, né, todas as disposições legais que ela fala, para quem que ela está falando? Quem que escreveu a lei e a quem que a lei está adereçando? Né? Por que a gente precisa complementar a lei com julgamentos do STF sobre, por exemplo, união afetiva de pessoas homossexuais, bissexuais, enfim, né? União homoafetiva? Por que isso é necessário? É necessário porque o sujeito da lei, o sujeito normativo, ele é um sujeito homem, ele é um sujeito cisgênero, ele é um sujeito hétero, ele é um sujeito branco. A lei ela foi formulada pensando nessa pessoa. Então não dá para escapar e pensar num conceito de justiça que não leve em conta as diferenças das pessoas, senão, na verdade, o que vai acontecer é uma grande injustiça. Porque se vai pensar nesse sujeito normativo, esse sujeito ao qual a lei é direcionada, e esse sujeito ele não representa todo mundo. Quando a gente pensa nos direitos humanos, a gente pensa num critério de universalidade, mas é num sentido de fazer com que ele chegue para todo mundo. Então, é muito importante reconhecer as diferenças das pessoas para a gente começar a tatear um ideal de justiça, né? E, enfim, eu não consigo fazer essas análises também sem pensar nesse trabalho que eu faço na Rede Feminista de Juristas e com atendimento a sobreviventes de situações de violência, porque é nesses lugares que a gente vê como as estruturas repetem esses padrões desse sujeito de direitos que é branco, que é hétero, que é um homem, que tem dinheiro. É ali que a gente vê, porque a justiça, como ela é colocada, o símbolo da justiça que tem na frente do Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, ele está vendado para não enxergar, mas parece que não houve também. É impressionante isso. Você leva uma mulher para uma delegacia e a primeira coisa que acontece nessa delegacia é questionarem o que aconteceu, deslegitimarem a experiência e revitimizarem aquela mulher. Porque, na realidade, vão tentar procurar o que ela fez para concorrer ali para que aquela violência acontecesse. Isso é padrão. O motivo real, assim, pessoal, além desse motivo de crença, né, que eu tenho por fazer parte desse projeto, por ser uma das fundadoras desse projeto, é porque eu mesma fui vítima de violência doméstica. Eu morava junto com um companheiro e aí ele nunca tinha sido agressivo nem nada, nem se comunicado de forma estranha comigo. E um belo dia ele me bateu, a gente estava bêbado e ele me bateu. E aí eu não sei porquê, eu acho que por justamente trabalhar com esse tipo de situação, eu filmei. Porque eu falei, cara, o que vai acontecer? É o cara mais namastê que eu já vi na minha vida em imagem. Ele tem Budas tatuados, entendeu? Como é que eu vou fazer para esse cara, para as pessoas entenderem que esse cara que elas olham, que é uma pessoa tranquila, que é uma pessoa que tem uma fala serena, fez aquilo? É impossível. Ninguém nunca ia acreditar em mim. Eu sei, porque eu trabalho com isso, sabe? Então, algum relance de lucidez bateu naquele momento e eu consegui filmar o que estava acontecendo, porque o celular estava na minha mão, iPhone, você vira a câmera, já consegue filmar, eu não sei como, né? Filmei o que estava acontecendo. Aí eu fui para a delegacia. Na realidade, eu, advogada, mestre em Direito, né, advogo há 10 anos, na verdade eu nem lembrei que eu tinha que ir para a delegacia. Uma amiga minha que é ilustradora que me lembrou. Porque nessas horas acho que a gente fica meio nervosa, né, obviamente, e tá ali fragilizada, eu nem lembrava que eu tinha que ir para a delegacia. Então, primeira coisa que é importante saber e conscientizar todo mundo, não só quem sofre violência, mas os amiguinhos das pessoas que sofrem violência também, que vão fazer aquele primeiro acolhimento, não deixem de levar para a delegacia. Já vai a dica número 1. Mas aí, então, eu fui para a delegacia com um vídeo do que tinha acontecido. O meu documento é uma carteirinha da OAB. Eu não acho que isso deva me dar nenhum tipo de privilégio, mas, assim, eu sabia que eles tinham obrigação de me atender. A delegacia tem obrigação de fazer um boletim de ocorrência diante do que está acontecendo. Aí eu cheguei lá
entreguei o documento, mostrei o vídeo e o cara, ele olhou o vídeo inteiro e a primeira coisa que ele fez quando ele acabou de olhar o vídeo foi achar que aquilo era algo sexual. Ele sexualizou a experiência. E ele perguntou, ele afirmou que existem mulheres que gostam, né, de apanhar, que tem mulher que gosta de ser enforcada e que então, portanto, aquilo era algo consentido, que eu estava super curtindo, era uma prática sexual e aquilo não era uma violência. E aí eu falei, olha, eu estou te dizendo que era uma violência. E o meu ex, ele tem uma voz aguda, aí o cara já começou a falar, mas ele é viado, né? Assim, então, a quantidade de problemas que, né, foram reproduzidos ali são imensos. Mas... E também foi no dia 23 de dezembro, naquele ano a delegacia da mulher estava fechada, porque no Natal as mulheres não apanham, aparentemente. E aí, enfim, cheguei lá e aí ele fez esses comentários, né? Eu não sei, eu só queria que acabasse logo, então eu meio que ignorei o que estava acontecendo. Eu falei, olha, mas fato é que não foi consentido, eu estou dizendo aqui que não foi consentido, então você pode fazer o BO logo? Aí ele falou, não, mas o delegado não tá. Hoje eu sei que é mentira, não existe isso de delegacia aberta sem delegado. Se existisse, eu inclusive deveria ter feito uma reclamação, visto quem é o delegado que está atendendo sempre tem o nome dele na parede, sabe? Então, visto quem que era o delegado, quem que eram os escreventes e anotado o nome de todo mundo para, enfim, fazer uma reclamação em algum lugar. Para falar, olha, não é possível, isso não tem que acontecer. Mas naquele momento eu nem pensei nisso também. E aí eu me dirigi a uma segunda delegacia. Quando eu cheguei na segunda delegacia, eu mostrei o vídeo novamente e o delegado começou a dizer que... Ah, mas você está mostrando uma parte do vídeo. O que aconteceu antes? Você só está com um pedaço da história aqui. O que você fez para chegar nesse ponto? Né? É sempre assim. E eu não gosto, eu não gosto de contar essa história sem ressaltar o óbvio, porque vocês estão me vendo, mas eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de classe média, eu tinha uma carteirinha da OAB na mão e um vídeo que comprovava o que aconteceu. Quantas mulheres estão nessa situação com todos esses elementos quando uma violência acontece? É quase impossível uma situação desse jeito, né? E mesmo assim, existe um problema, existe algo a questionar, existe alguma coisa que aconteceu de errado que ensejaria eu ter culpa naquela história. Aí eu gritei com o cara, fiz a louca lá. Epa, né? Não, mas eu me exaltei, obviamente, porque eu já estava na segunda delegacia, eu já estava exausta, eu queria ir para casa. E aí eu briguei com ele, falei, não, mas eu tô falando, isso não importa, isso é irrelevante, ainda que eu tivesse falado um monte de coisa, ele me bateu, você tá vendo aqui, você tem que fazer o BO. Aí, depois de brigar com ele, ele foi e fez o BO. Depois do BO, a gente foi pro IML e a coisa seguiu os passos que deveria seguir. Mas por que eu contei isso? Porque são esses elementos que eu trouxe, né? Quantos privilégios eu tenho? E mesmo assim eu tive uma grande dificuldade de acessar a justiça. Porque para eu acessar as entidades, eu preciso começar com esse BO. Então, o quanto isso não foi dificultado para mim pelas próprias entidades que são a justiça, que representam a justiça, nessa situação que aconteceu na minha vida. E eu sendo uma pessoa que sabia exatamente pelo que eu tinha que brigar ali dentro, né, que sabia que era obrigação do delegado fazer o BO. Aí eu questiono, como é que uma travesti vai chegar dentro de uma delegacia e vai falar, me atenda, eu tenho direito? Para começar, que provavelmente vai ser chamada com o pronome errado. Os nossos próprios instrumentos de reprodução da justiça, ou para onde a gente vai buscar quando a gente fala de justiça, eles são viciados, né? Eles têm um problema seríssimo. Eu tenho dificuldades com clientes, eu trabalho com... Aí já na vida profissional, que não é... É um trabalho também, a Rede Feminista de Juristas, mas na vida profissional que me paga, separar assim, eu trabalho com direito e população LGBT, eu sou uma mulher bissexual, eu trabalho com direito das mulheres, né? E eu acabo virando uma grande resolvedora de problemas, num geral, de todas essas pessoas. É difícil falar que eu trabalho com uma área específica, sabe? E é isso, assim, eu tenho clientes que me procuram porque elas fizeram uma reprodução assistida e não conseguiram colocar o nome na certidão de nascimento das duas mães,
porque não foi assistida por um médico, porque é caro. Então não adianta o CNJ falar que se você comprova a reprodução assistida, você pode colocar o nome das duas mães na certidão de nascimento, porque é uma bica para você fazer o procedimento de reprodução assistida. E a maioria das pessoas faz o procedimento de reprodução caseira, a maioria das mulheres que decidem ter filhos. E aí elas não conseguem registrar o nome do filho na certidão de nascimento. E aí começa a desenrolar os problemas, porque aí você não consegue pegar uma licença maternidade. E aí, quando não é a mãe que gestou, é a outra mãe, que é a que vai ficar excluída da certidão de nascimento, vão querer dar uma licença paternidade para ela, porque ela não é a gestante. Sendo que, para ela, do mesmo jeito, vão perguntar em entrevista de emprego se ela é mãe ou não. Então, os problemas sociais decorrentes da maternidade vão continuar existindo para ela, independente dela não ter sido a gestante. Então, assim, esses exemplos, eles servem para mostrar que o direito ele não é pensado. Ele não é feito por nem para pessoas que não estão dentro dessas características. Por isso que eu falei o sujeito normativo, o sujeito de direito. O sujeito de direitos é essa pessoa com essas mesmas características. É um nacional do lugar que ele tiver, é um homem, é um cis, é um branco, né? Provavelmente uma pessoa com dinheiro, né? Mas quando você fala essas outras características, a chance da pessoa ter dinheiro já aumenta exponencialmente. A gente tem que ficar fazendo o que eu chamei de malabarismo jurídico, né, para fazer as coisas caberem na situação. No caso, eu tive que sugerir para a mãe que ela adotasse a própria filha, para que ela pudesse ter acesso a uma licença maternidade, que é a licença adoção. Porque se ela só colocasse o nome lá, ela ia ter 5 dias de licença. E aí, ela, adotando a própria filha, ela ia ter 6 meses. Mas é isso, assim, a gente cria situações esdrúxulas, que você tem que falar para uma mulher que ela é o pai da filha. Você fica, quê? Não tem cabimento. E, enfim, ter partido dessas experiências pessoais, a experiência aconteceu comigo já há 4 anos, né? Essa experiência, essa violência, né? Aconteceu comigo já há 4 anos e ter passado por essa situação de violência fez com que eu e mais algumas colegas decidíssemos, cada um pelo seu motivo, mas foi algo que me empenhou muito, né, nesse trabalho, construir a rede feminista de juristas. Vocês podem conhecer, tá, gente? Tem Facebook, tem Instagram, tem tudo. No Instagram é Defende, só que o Defende é com FEM, F-E-M, de feminismo. E no Facebook é assim, e a rede feminista de juristas. E aí a gente atua em diversos segmentos, né? Eu, com essa questão do atendimento, acabo vendo também muito mais essas situações, porque outra faceta da justiça e da distância da justiça é o fato de que ela é muito inacessível, né, para as pessoas que não têm como pagar. Ela está muito distante ainda de algumas pessoas. E então, e aí a gente pensa, né, esse sistema ele fica criando, assim, enchendo buraco, né? Nosso sistema legal. Então, ela é inacessível, então a gente vai e faz uma defensoria pública. Só que aí você acabou de apanhar, você vai na defensoria pública para pegar uma reunião daqui a 6 meses. Você precisa de uma medida protetiva. E aí você vai fazer como isso, né? Assim, é como se o fato do sistema ter sido construído por e para algumas pessoas e a gente chegar em momentos em que a gente questiona isso, em que você tem mulheres questionando, você tem pessoas pretas questionando, você, né, pessoas LGBTs questionando e reivindicando os direitos que elas têm que ter, né? Chega a determinado momento que você vai tentando remendar, e aí é isso, a justiça, eu tenho que fazer malabarismo e o Poder Legislativo faz reboco, basicamente, né? O Poder Judiciário também, para tentar fazer com que algo que não é feito e nem pensado para determinado grupo de pessoas encaixe naquelas pessoas. É que nem se você tivesse aquele brinquedinho de criança que tem a bolinha, o triangulinho e o quadradinho, e você, sei lá, você pegasse o quadradinho e ficasse lixando ele até ele virar um triângulo, entendeu? Para fazer ele entrar naquele buraco, sabe? Porque é isso que acontece, né? E, bom, eu sou uma expert em lixar o quadradinho, então, se for o caso. Mas não é isso que a gente gostaria de fazer, né? A gente queria idealmente trabalhar com um acesso real à justiça para as pessoas, né? Mas, na verdade, eu queria acabar amanhã de hoje
com uma mensagem um pouco positiva, apesar disso tudo. Então, bom, eu consegui denunciar, né, o meu ex-agressor e eu tive vitória na sentença condenatória penal dele. Eu acho que toda a solução do mundo está do direito penal? Não, minha opinião pessoal. Mas um cara cis, hétero, branco, ter uma sentença penal é uma coisa um pouco fora da racionalidade que a gente está acostumada, principalmente por violência doméstica, né? Então, eu comemorei essa vitória. E na semana que vem vai ter a audiência civil do caso, porque depois que teve a sentença penal, eu entrei com uma ação civil, que é a ação chamada de ex-delito, né? Que é uma ação depois do crime, uma vez que você tem o crime configurado, você tem o direito, né, de pedir uma reparação civil pelo crime que aconteceu. Então, eu também vou tirar dinheiro dele, porque é isso, né? O tamanho dos males que ele me causou não vai nunca ser reparado por nenhuma quantidade de dinheiro, mas, sei lá, né? Quem sabe pensar isso na praia possa ser um pouquinho mais confortante do que pensar em São Paulo, ou sei lá, né? Mas, no final das contas, encontrando algum tipo de aparelhamento, encontrando algum tipo de consciência sobre os direitos, é possível tentar instrumentalizar o que a gente existe e fazer malabarismo jurídico e aproveitar esses rebocos, entendeu? Então existe algo assim, a gente ainda tem que lutar muito para uma transformação social mais profunda, mas com o que a gente tem, as pessoas têm que ir atrás. Então eu incentivo todo mundo a ir atrás de todas as situações de injustiça, a não deixar para trás, a não deixar esquecer, porque enquanto as pessoas continuarem sendo impunes pelo que elas estão fazendo e a nossa cadeia ser, por exemplo, composta majoritariamente de gente preta e pobre que cometeu delito patrimonial quando cometeu, né? Que na realidade a gente tem um contingente de 40% das pessoas presas sem sentença penal transitada em julgado, né? Então, assim, enquanto a gente tem um sistema que opera desse jeito, que encarcera em massa a população negra e aí os outros crimes que acontecem não são punidos, as outras injustiças que acontecem não são levadas à justiça, a gente está muito longe da imagem da justiça nesse equilíbrio. A balança está muito desequilibrada, a gente está bem distante. Então, eu recomendo todo mundo que puder a ir atrás. Se acontecer especificamente alguma situação de violência decorrente de gênero ou LGBTfobia, eu recomendo ir para a delegacia. O delegado é obrigado a fazer BO, ele não pode fugir disso. É impressionante que nas delegacias eles vão tentar não trabalhar, não entendo por quê, mas vocês têm direito de ir atrás, vocês têm direito de pedir, de relatar o que aconteceu, de ler o que vai ficar no boletim de ocorrência, de ver se vocês concordam com o que está ali, de assinar um papel que vocês concordem com tudo que está sendo relatado e de exigir que isso tenha andamento, de exigir que você possa levar todas as provas que você quer para o boletim de ocorrência. Vocês não precisam de advogado para isso, embora eu saiba que ter advogado facilita muito no processo, né? Mas se não tiver acesso, faça um boletim de ocorrência, vão atrás do seu direito. Se você sofrer de LGBTfobia, além da criminalização por equiparação que aconteceu agora do STF, existe uma lei estadual do Estado de São Paulo que você pode denunciar a pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, você pode ter uma reparação com uma multa, né? Então, assim, tem que ir atrás, não pode deixar de ir atrás, porque a gente não vai conseguir trazer paradigmas para que a vida individual das pessoas vão ficando um pouquinho melhor e se a gente vai deixando essas situações passarem. E é isso, gente.